Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição eletrônica. A gente sabe agora que o núcleo ele é dividido em duas regiões principais, né? O núcleo e a eletrosfera. E sendo que a eletrosfera é a região de maior liberdade, a região que mais vão acontecer coisas que vão determinar as nossas reações químicas. Então, é muito difícil a gente mudar alguma coisa no núcleo, né? Porque precisa de uma energia muito grande, envolve coisas muito difíceis de acontecerem naturalmente. Em contrapartida, a maior parte das reações elas acontecem na eletrosfera. Então, entender como que é a eletrosfera de cada átomo faz com que a gente possa entender as propriedades daquele átomo e faz com que a gente possa entender como aquele átomo ele vai se comportar numa reação química. Então, por isso que é muito importante a gente saber a configuração eletrônica dos átomos. E para saber a configuração eletrônica dos átomos, existe uma regra prática que a gente precisa saber para saber quantos elétrons tem na camada de valência, para saber a configuração eletrônica do átomo, para poder entender qual grupo esse átomo pertence, para entender como que ele vai reagir. E como que a gente sabe isso? Através do diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling ele dá a configuração eletrônica do nosso átomo. A gente precisa entender como distribuir os elétrons do átomo. Então, a gente vai fazer alguns exemplos de distribuição eletrônica nessa aula. A eletrosfera, ela basicamente está dividida em 7 camadas, né? K, L, menor, P, Q. E cada camada, lembrando que a camada mais externa é a camada de maior energia. Então, no caso, a camada de maior energia seria a camada Q. E a camada mais interna é a camada de menor energia, a camada K. Lembra do Bohr, quando o átomo ele dá um salto, ele salta sempre para a camada mais externa. E quando ele volta emitindo energia luminosa. Aí, existe um conceito que é o seguinte: as camadas são regiões em que os elétrons eles podem estar. Porém, não são só as camadas que são as regiões que os elétrons podem estar. Vão existir outras regiões que a gente não vai visualizar aqui, né? A gente não estuda no ensino médio isso, mas vão existir outras regiões que existe grande chance do elétron estar também. Dentro da camada, existem outras sub-regiões que o elétron pode estar. E as sub-regiões que o elétron pode estar são os subníveis. Então, não só saber quantos elétrons tem em cada camada, K, L, M, PQ, a gente precisa saber quantos elétrons tem em cada subnível. E aí existem 4 subníveis, né? Subnível S, subnível P, subnível D e o subnível F. Sendo que no subnível S tem 2 elétrons, no P tem 6, no D tem 10 e no F tem 14. E cada camada, ela comporta uma determinada quantidade de subníveis diferentes. Então, a primeira camada tem só o subnível S. Então, na primeira camada, na camada K, só pode ter 2 elétrons. Na camada L, a segunda camada, tem um subnível S e um subnível P. Então, você vai ter 2 mais 6 elétrons na segunda camada. E assim sucessivamente, de modo que a organização dos elétrons no átomo segue esse diagrama do Linus-Pauling. Cada camada tem os seus respectivos subníveis e a sua determinada quantidade de elétrons. O que são essas setas? Essas setas representam a energia de cada subnível. Sempre que eu colocar um átomo no elétron, a tendência é que esse átomo ele fique na região de menor energia. E a seta, ela representa exatamente isso. Cada seta representa um nível de energia. Se a seta é a seta de cima, é a seta de menos energia, portanto, é onde o elétron vai estar. Então, a gente vai fazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro isso. Mas na hora que a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente precisa seguir essas setas do Linus Pauling. Porque o elétron ele sempre vai entrar na região de menor energia, depois que ele vai ocupar a região de maior energia. Certo? Então vamos começar fazendo a distribuição de alguns átomos simples, e aos poucos a gente vai tentando entender como que funciona a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Então, o átomo mais simples possível, o átomo de hidrogênio, só tem um elétron. Como que fica a distribuição eletrônica dele? A distribuição eletrônica dele fica 1s1. Ele tem um elétron, certo? No orbital S, na primeira camada. Lembra que esse primeiro 1, ele representa qual camada que é? Camada K. Esse S representa o subnível, né, o orbital. E esse 1 que está em cima do S, ele representa quantos elétrons tem nesse orbital S. Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio ficaria 1s1, certo? De acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Se eu pegar o hélio, tem 2 elétrons, vai ficar um S2, certo? Vai ficar esse orbital S, ele cabe 2. Então, ele vai estar preenchido com 2 elétrons. Se eu pegar, por exemplo, o berílio, que tem 4 elétrons, já não cabe tudo no S. Por quê? Porque o S só cabe 2. Então, eu vou precisar ir para o próximo. Qual que é o próximo? A segunda camada. Tá vendo aqui? O próximo vai ser o 2s, e aí a quantidade de elétrons que eu precisar.
Eu coloquei 2, eu tenho 4, que é o número atômico, que é o número de elétrons do berílio, eu preciso de mais de 2. Então, no caso, seria 2s2, certo? Então, primeiro eu preenchi a seta de cima, depois eu fui para a seta de baixo. O que acontece se for um número atômico um pouco maior, por exemplo, o oxigênio? Eu teria que fazer 1s2, 2s2, segue o mesmo procedimento, a ordem do procedimento é o mesmo. O que muda é aonde eu paro. E aí, eu coloquei 4 elétrons, está faltando 4. Só que agora, o próximo subnível, a próxima seta, já é a seta de baixo, que é esse 2p. Então, o próximo subnível que eu vou colocar é esse 2p. Só que como eu preciso só de 4, eu coloco 2p4. Certo? Se eu for fazer, por exemplo, do sódio, eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6, né, que vai dar 10 total, percebe? 1s2, 2s2, 2p6. Lembrando que eu preciso de mais um. E esse 1 só pode estar na camada de baixo, porque eu não tenho mais nada na camada 2, certo? E aí eu sigo essa seta 2p6, tá vendo? O próximo tem que ser o 3s2, porque eu sempre tenho que seguir essa seta. Como eu preciso de um só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que é esse único elétron que o sódio tem na camada de valência, que é a última camada. Né? Essa configuração do sódio ela vai ser importante porque vocês vão ver que os metais que possuem um elétron só na camada de valência, eles têm a tendência muito grande a perder esse elétron, porque é o comportamento químico, né? O elétron, se ele ficar sozinho na camada, é muito mais fácil para ele sair. E aí isso vai determinar o comportamento reacional do sódio. Vocês vão ver que o Na ele vai ter uma carga normalmente Na+, né? Que é o que acontece quando ele perde esse elétron que está sozinho aí na terceira camada. Então, a gente tem que sempre seguir essa regra. Se eu tiver, por exemplo, ferro, vai ser um elemento que tem um número atômico um pouco maior. Eu vou seguir exatamente o mesmo procedimento. Eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6, certo? Que aí deu 10 elétrons. Eu continuo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, porque eu estou seguindo sempre as setinhas. O próximo que eu for colocar vai ser na outra seta, certo? Porque eu já preenchi, no caso, a terceira seta de cima para baixo. Então vai ser 3p6, 4s2. E aqui que eu chamo a atenção que a gente não segue exatamente as camadas, né? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. A gente segue as setas. Porque o subnível 4S, ele tem menos energia do que o subnível 3D. Porque percebe aqui que o 3D está na seta de baixo e o 4S está na seta de cima. Então, por mais que a terceira camada não esteja totalmente cheia, eu preencho com 2 elétrons na quarta camada antes de preencher esse subnível 3D da terceira camada. É aí que entra a importância das nossas setas. Então, até aqui eu preenchi com 10, certo? 20 elétrons. E eu preciso de mais 6. E aí sim que eu vou passar para a seta de baixo, que no caso é o 3D. Eu preciso de mais 6, vai ser 3D6. Essa é a configuração eletrônica do ferro 26. Então, gente, eu trouxe um exercício aqui que ele tem um enunciado, né? Fala de 2 elementos químicos, enfim. E ele dá um número atômico desses elementos e ele pergunta coisas relacionadas às propriedades eletrônicas, né? Elétrons subnível F, serem elementos de transição, pertencer ao mesmo grupo, tabela periódica. E o que a gente precisa fazer para resolver esse exercício é fazer a distribuição eletrônica tanto desse nióbio quanto do tântalo, né? Que tem número atômico 41 e número atômico 73. Eu confesso que eu nunca tinha visto um exercício que pedia fazer uma distribuição eletrônica tão grande, mas eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse exercício para a gente entender como funciona exatamente a distribuição eletrônica quando chega nos níveis mais baixos, que é onde acaba ocorrendo algum tipo de dúvida, né? Então, imagina que a gente quer distribuir um elemento que tem 41 elétrons, né? E até vou pegar, provavelmente eu vou ter que anotar aqui porque vai ficar uma conta um pouco mais trabalhosa. Eu vou distribuir. Eu vou começar como a gente faz sempre. Eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6. Daí foi 10. 3s2, certo? Então até agora foram 12. Só um minutinho. Até agora foram 12 elétrons. Eu continuo. 3p6,
4s2, percebe? Segui a segunda seta. E até agora foram mais. A gente tem 20 elétrons, falta 21 ainda. Continuo. 3d10, 4p6, 5s2. Percebe que agora eu segui a quarta seta de cima para baixo e eu tenho um total de 38 elétrons. Né? Eu tinha 20, eu coloquei mais 18 e fica só faltando 3. E esses 3 vão estar na próxima seta, que seria o subnível 4D, que no caso vai ser 4D3. O que eu queria chamar a atenção é que quando a gente foi distribuindo, a gente seguiu essas setas, e dá para perceber até aqui na animação do PowerPoint. Primeira seta, segunda, terceira, quarta, quinta. Certo? É isso que a gente vai fazer para distribuir. E aí, a última camada dele, ou melhor, a última camada dele é a 5, né? É a 5S2. Se perguntar para você, qual que é o subnível, o último, quantos elétrons você tem na última camada? Vai ser 2, né? Que é o 5S2. Se por acaso ele se perguntar qual que é o subnível de maior energia, aí não é o 5S, aí é o 4D, porque o 4D ele está na seta de baixo do 5S. E o outro elemento, que é o maiorzão deles, né? Nós estamos com 73. A gente vai seguir o mesmo procedimento. A gente vai fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. E aí deu 20, né? Falta só 50. 53. 3D10, 4P6, 5S2. Temos 38. E aí, o próximo vai ser, depois do 5S2, vai ser 4D10, 5P6, 6S2. Certo? Então, até o momento, a gente tem, vou ter que contar de novo, 10 nas primeiras duas camadas, né? Na terceira camada eu tenho mais 18. Na quarta camada eu tenho mais 18 também. Na quinta camada eu tenho mais 8. Na última eu tenho 2. Isso vai dar um total de 10. 56, né? Posso estar errado, mas acho que é 56. Fica faltando. Fica faltando 17 elétrons pra gente colocar. Que vão ser na penúltima linha. E aí, pela primeira vez, a gente vai chegar a usar o F, né? Que vai ser, contando 17, 4F14 e 5D3. Aí a gente totaliza os últimos elétrons que faltavam. E aí entra na questão do exercício que ele está perguntando aspectos sobre esses dois elementos. E aí, a gente percebe que esses dois elementos estão na mesma família, porque a configuração eletrônica final deles, eles têm 2 na última camada, e eles têm 3 elétrons no orbital D, que é o orbital de maior energia, né? E aí a gente vai ler as alternativas. Terem elétrons no subnível F? Bom, não são todos eles que tem no F, né? Só o maior, né? O que tem 73 elétrons, tem no subnível F. Serem elementos de transição interna? Bom, a gente não sabe, então a gente pula. Pertencer ao mesmo grupo da tabela periódica? Sim, eles pertencem ao mesmo grupo, porque o grupo da tabela periódica ele é definido pela quantidade de elétrons na camada de valência. Então, tendo essa informação, fazendo a distribuição eletrônica, a gente consegue concluir esse exercício. É um exercício que eu achei assim. Eu nunca vi um exercício tão grande de distribuição eletrônica. Na verdade, eu nunca tinha visto aparecer o subnível F, mas apareceu uma vez, né? Eu acho raro isso acontecer, mas pode acontecer. Quando vocês conseguirem fazer a distribuição eletrônica desse exercício, vocês sabem fazer perfeitamente a distribuição eletrônica. Então, por isso que eu coloquei. E a alternativa C é a alternativa correta.